Nós vamos tratar nesta aula sobre os bens públicos. E para tratar sobre os bens públicos relacionados ao direito administrativo, nós temos que saber os artigos 98 e seguintes do Código Civil, bem como o artigo 41 do Código Civil. Vejamos o artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Então, para que nós possamos identificar se o bem é público ou não, nós temos que saber quais são as pessoas jurídicas de direito público interno. E o artigo 41 traz para nós: são pessoas jurídicas de direito público interno a União, os Estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas, que também nós chamamos de fundações públicas, e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Então nós temos aqui quais são os bens públicos. O artigo 99 completa para nós que são bens públicos o de uso comum do povo. Então rio é de uso comum do povo, mares, estradas, ruas e praças é de uso comum do povo. De uso especial, os edifícios, os terrenos destinados ao serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive as autarquias. E dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que tenham dado estrutura de direito privado. Então, se eu tenho um bem público que foi dado estrutura de direito privado, alugado, por exemplo, pela administração pública, esse é um bem dominical. Um bem inservível que está parado também é um bem dominical. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis. Observem que aqui o que está mencionando para nós, que são inalienáveis, o de uso comum do povo e os de uso especial. Portanto, a gente vai concluir que os bens dominicais eles podem ser alienados. E o de uso comum e de uso especial, eles serão de uso comum do povo e uso especial enquanto conservarem essa qualificação na forma da lei que a determinar. Os bens públicos dominicais podem ser alienados. Essa é a conclusão que nós tiramos agora mesmo, observadas as exigências da lei. Artigo 102. Os bens públicos não estão sujeitos a uso campeão. E o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme foi estabelecido legalmente pelas entidades a cuja administração pertencerem. Então nós temos aqui a definição de bens públicos. Vamos resolver uma questão cobrada em 2017 sobre bens públicos. Determinado município é proprietário de um extenso lote localizado na área urbana, mas que não vem sendo utilizado pela administração há anos. Isso significa que é um bem que não está servindo à administração pública, nós vamos chamar de bem dominical. Em consequência do abandono, o imóvel foi ocupado por uma família de desempregados, que deu à área uma função social. O poder público teve ciência do fato, mas como se tratava do final da gestão do então prefeito, não tomou qualquer medida para que o bem fosse desocupado. A situação perdurou mais 30 anos, até que o município ajuizou a reintegração de posse. Sobre a questão apresentada, assinale a afirmativa correta. Ora, aqui está dando a entender se vai ter uso campeão ou não. Ficou 30 anos dentro do imóvel, então o terreno não estava afetado a um fim público, correto. Razão pela qual pode ser adquirido por uso campeão, errado. Bens públicos não podem ser usucapidos. Nós vimos isto no artigo 102, os bens públicos não estão sujeitos a uso campeão. B. O terreno é insuscetível de aquisição por meio de uso campeão, certo, mesmo sendo um bem dominical. Correto, vimos que é um bem dominical porque ele não está servindo à administração pública, ele tem caráter privado ali. C. O poder público municipal não poderá alienar a área em questão, dado que todos os bens públicos são inalienáveis. Os dominicais podem ser alienados conforme determinação da lei. Você observa que nós temos uma questão de direito administrativo que está dentro do direito civil.
O bem será classificado como de uso especial? Errado, isso é um bem dominical. Caso haja reintegração de posse, então essa aqui a resposta correta seria a letra B. Vamos ver se tivemos outra questão. Essa foi de 2015. O prédio que abrigava a biblioteca pública do município de Molhadinho foi parcialmente destruído em um incêndio, que arruinou quase metade do acervo e prejudicou gravemente a estrutura do prédio. Os livros restantes já foram transferidos para uma nova sede e o prefeito de Molhadinho pretende alienar o prédio antigo, ainda cheio de entulhos e escombros. Ora, ele já não está tendo mais a finalidade de bem público. Ele foi deteriorado pelo incêndio. Nesse caso, ele é um bem dominical agora. Sobre o caso descrito, assinale a afirmativa correta. Não é possível no ordenamento jurídico atual alienação de bens públicos. Errado. Nós sabemos que são inalienáveis, mas nós sabemos que o bem dominical, que é um bem público, pode ser alienado conforme vier determinado em lei. O antigo prédio da biblioteca, bem público de uso especial, somente pode ser alienado após ato formal de desafetação. Desafetação é o bem que tinha caráter público e ele passa a ser agora de caráter privado, foi desafetado. Não é esse o caso. É possível a alienação do antigo prédio da biblioteca por se tratar de bem público dominical. Sim, esse é um bem dominical. Por se tratar de um prédio com livre acesso do público em geral, trata-se de bem público de uso comum, insuscetível de alienação. Não, ele não é de uso comum. Quando ele estava funcionando como biblioteca, ele era de uso especial. Quando ele pegou fogo e não teve mais aquela finalidade de biblioteca, passou a ser um bem dominical. Resposta correta, letra C. Viu como foi cobrado o direito administrativo dentro do direito civil? Se ligue nas diferenças